Vamos então começar o capítulo 30, Luta por Renascer. O André está descrevendo aqui no começo desse capítulo que fazem 30 dias desde a última visita deles ao Amaro e a Zulmira e que o Clarencio foi procurado pela Odila, a Odila dizendo que ela está muito preocupada com a Zulmira. A Zulmira está com uma infecção de garganta muito forte, com muita febre, está prostrada na cama. A Odila aplicou passes magnéticos, fazia uma semana já que ela estava aplicando, que ela estava tentando ajudar a Zulmira e não estava tendo resultados. Ela influenciou o Amaro para que ele chamasse um médico, o médico deu-lhe vários remédios e também não estava tendo resultado, e ela estava preocupada com a gravidez, com o reencarne do Júlio, por esta situação de infecção tão forte e por causa dos remédios fortes também que o médico estava dando e que não estava surtindo efeito. Vamos ver aqui as palavras do André. Clarencio não se delongou na assistência precisa. Era a noite quando demandamos o ninho doméstico que já nos fizera familiar. Zulmira no leito demorava-se em aflitiva prostração, cabelos em desalinho, olheiras arroxeadas e faces rubras de febre. Parecia aguardar a chegada de alguém que a auxiliasse na eliminação da crise. Então nós vemos aqui a Zulmira num estado muito difícil, né? Com uma febre muito alta, completamente prostrada. E nós vemos o André colocando todo o esforço da Evelina e do Amaro para tentarem restabelecer a Zulmira. Vamos ver as palavras do Clarencio. Zulmira reclama nosso concurso diligente. Precisamos garantir-lhe o êxito na missão esposada. Carinhosamente aplicou-lhe recursos magnéticos, detendo-se de modo particular na região do cérebro e na fenda glótica. A doente acusou melhoras imediatas. Reabilitou-se o movimento circulatório, a febre decresceu, propiciando-lhe repouso, e o sono reparador surgiu por fim, favorecendo-lhe a recuperação. Então nós vemos o Clarencio aplicando passes magnéticos na garganta, né, na fenda glótica e no cérebro. A fenda glótica porque é onde existe o problema do Júlio. Nós sabemos da sua infecção, do seu problema na garganta. E no cérebro porque a ligação do Júlio com a Zulmira é no cérebro. É através do cérebro que ele está, junto com ela, mandando os comandos para a formação do novo corpo que o Júlio vai ter. Nós não podemos esquecer dessa influenciação magnética, né, do Júlio acoplado ali à mãe. Ele está transmitindo para ela as suas energias, os seus fluidos, também está transmitindo as suas dores. Porque vamos lembrar que o perispírito do Júlio, ele tem todos aqueles problemas causados pelo seu suicídio. E esse perispírito vai se refletir no corpo que está sendo formado. Não podemos esquecer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então ele vai, neste corpo, ter todas as máculas que existem no seu perispírito. E este corpo vai receber essas informações através da mente da mãe, que está sendo influenciada pelo Júlio. Então, por isso o Clarencio aplica esses passes na mente da mãe. Não tem como a mãe receber todas essas influências para mandar para o feto sem que ela fique afetada por essa situação. Vamos lembrar que o nosso corpo, a nossa vida funciona pelo comando da mente. Se o comando da mente dela é para mandar esses problemas para o novo corpo, ela está mandando essa mesma informação para o corpo dela, né? Eles estão se fundindo, eles estão trocando informações, mãe e filho. Essa relação de mãe e filho, ela é muito maior do que nós podemos imaginar. Ela é muito maior do que a alimentação pura e simplesmente que a mãe repassa ao feto. Existe toda uma união de energias,
né, de fluidos, de sentimentos e de pensamentos. Da mesma forma que o Júlio influencia a mãe influencia o Júlio também. Então, se nós tivéssemos aqui uma mãe com uma elevação muito grande, num plano espiritual superior, que tivesse vindo numa missão para socorrer, digamos, esse espírito, ela teria condições de estar passando energias, de estar passando fluidos para esse espírito que iriam auxiliá-lo muito, e vice-versa. Um espírito elevado que esteja reencarnando na Terra por alguma missão, por um trabalho, um espírito que já esteja, digamos assim, nos degraus mais altos, na hora que ele se funde ao corpo e ao perispírito da mãe, ele transmite a sua energia, a sua aura, a sua vibração para essa mãe e faz com que a mãe, por esses meses de gravidez, usufrua de um estágio superior de vibração. Por isso que algumas mulheres lembram da sua gravidez com muita saudade, por causa da felicidade, por causa de se sentir bem, por se sentir num outro plano. Não é uma coisa imaginária, ela realmente estava num outro plano vibratório, numa energia muito melhor, que era a energia do filho. Quando a criança nasce, ela volta ao seu estágio, né, digamos assim, que ela se encontrava antes da gravidez. E o contrário também, que é o caso aqui do Júlio, né? As influências da dor, do sofrimento do Júlio é repassado para a Zulmira para que ela repasse isso para o corpo que está sendo formado no seu ventre. E ela não tem como repassar isso sem sentir, sem fazer com que essas mazelas, essas dores também hajam no seu corpo, né? Vamos ver aqui o Clarencio colocando para o Hilário pergunta para o Clarencio por que está acontecendo tudo isso e o Clarencio explica. A questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. Então vamos ver aqui, no caso da mãe, como eu coloquei, uma mãe com uma elevação no estado superior de aprendizado, para ela vai ser uma missão, vai ser um sacrifício muito grande, gerar um espírito que esteja em regiões mais difíceis, que esteja em vibrações mais baixas, porque ela vai sofrer toda essa influência e ela é dolorosa. Então aí nós vamos ver mães em missão, como o caso da mãe do André Luiz lá no Nosso Lar, né, no primeiro livro da série, quando ela reencarna para assumir como filha as duas amantes do marido que estavam em planos inferiores, né? E que ainda seriam rebaixadas. Então são espíritos que ainda tinham muito por aprender. Não tem como a mãe não sentir e não sofrer por essas vibrações mais difíceis, mais densas que ela está recebendo do feto. O Clarencio continua aqui na explicação. A organização feminina durante a gestação sofre verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. O que é isso? Eles estão nesta troca de impressões, de sentimentos, de energia, de vibração que chega a modificar, né, a biologia dessa mãe. Ela pode mudar de gosto, ela pode mudar de emoções, ela pode desenvolver alergias que ela não tinha, sentimentos diferenciados. Então, quando acontece da mãe estar gerando um espírito, um filho que é um espírito que tem uma desavença muito grande com o pai,
e ele tem medo ou tem raiva, muita mágoa desse pai, uma aversão a esse pai, acaba às vezes essa mulher passando a ter uma aversão ao marido que ela não sabe explicar o que está acontecendo. É a influência daquele espírito que está encarnando ali, que está repassando para ela os seus medos, os seus traumas. Da mesma forma que um espírito, principalmente nessa época que nós estamos vivendo agora, de espíritos cristais que estão reencarnando, que são espíritos mais elevados, que têm uma outra sintonia, e eles não aceitam, quando crianças já começam a impor a sua vontade de não aceitar ingerir carne, ingerir um animal, ele já começa às vezes na mãe, colocar nela essa aversão a comer um semelhante, porque o animal é nosso semelhante, ele é um irmão nosso que está em estágio de evolução junto conosco. O animal olha para nós da mesma forma que nós olhamos para os seres celestiais. O animal quer chegar onde nós estamos e nós queremos chegar aonde os seres celestiais estão. Eles estão em evolução exatamente como nós. Então nós vamos ver mães, mulheres grávidas que têm aversão à carne, porque os seus filhos, ao nascerem, também vão ter essa aversão e eles já estão passando isso para a mãe. Então nós vemos essas modificações porque todas as comunicações são sempre de mão dupla. Então, da mesma forma que o espírito do filho influencia o espírito e a mente da mãe, a mente da mãe e o espírito da mãe influenciam este filho. O Clarencio continua aqui. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade habitualmente dolorosa em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Mas no processo de Júlio, observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva, influenciam-se mutuamente. O ministro fez longa pausa, tornando aos passes em benefício da enferma. Odila acompanhava-o atenciosa. De todos nós, parecia ela mais preocupada com as lições ouvidas. Identificava-se-lhe o interesse de tudo aprender para tornar-se ali mais útil. Findos alguns instantes, Clarencio continuou. Se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material. Estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. Os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e de outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. Então, o que o Clarencio está colocando aqui é justamente isso, essa troca. Então, a mãe, ela tem que se preocupar não só com o alimento que ela ingere para alimentar a si mesma e alimentar o feto. Ela tem que se preocupar com as suas emoções, com os seus sentimentos, com a sua vibração, que isso também está sendo transmitido para a criança. E toda a sua formação, toda aquela bagagem que ela traz, ela também permuta com
feto que está ali começando a sua jornada. Vamos ver